Vitória do São Paulo 1-0, Bruno Prado. Gol marcado pelo Bobadilha. Resultado que você cravou, Bruno Prado. Você estava já sabendo a previsão do tempo, como ia ser? Ou o jogo era para isso mesmo? Mesmo com o time reserva, o placar não foi modesto demais, Bruno Prado? Sim, eu dei o palpite de 1-0 aqui, que assim, eu também não esperava um jogo muito animado, assim. Eu imaginava que o Boston River era um time muito ruim, e isso de fato é. Aí não era uma dedução tão difícil, né, pelo que hoje são os clubes uruguaios nas competições internacionais, e é um pequeno time do Uruguai, então dava para imaginar que era um time muito ruim. E o São Paulo com o time reserva, e a maneira como os times encaram, os times brasileiros encaram a competição sul-americana. A competições da Copa Sul-Americana, né? Não as competições, né? A Copa Sul-Americana é uma competição que, pelo menos no início, ela fica meio esquecida, ela fica meio de lado. E não acho errado, não. Acho que é uma escolha natural dentro de um calendário pesado. Se avança para o mata-mata, aí começa a ganhar outro peso, aí você já sabe o que aconteceu nas outras competições. Às vezes é a competição que vai te dar um título na temporada, que vai te dar uma vaga na próxima Libertadores. Mas nesse início é uma competição que fica muito em baixa, né? Uma competição que acaba não tendo grande atenção dos clubes brasileiros. Até por isso, no ano passado, né, o PH passou aqui no pré-jogo, só o Fluminense ficou em primeiro no seu grupo, na primeira fase, aí nessa fase de grupos da Copa Sul-Americana. Todos os outros brasileiros ou foram eliminados ou passaram em segundo e disputaram o play-off. E do play-off só passou o Atlético Mineiro. Esses dois do ano passado, o Galo e Fluminense, chegou uma hora que eles começaram a levar mais a sério, assim, principalmente o Galo, que foi até a final. E quando chegou na final, queria ganhar e deu uma certa crise ter perdido aquela final pro Lanús. Como o próprio São Paulo lá em 2022 pro Del Valle. Então chega um momento que ela passa a ter importância de acordo com as circunstâncias. Mas nesse primeiro momento, eu não esperava um time muito focado, muito concentrado, assim, muito mobilizado para esse jogo. Por isso eu dei um palpite de um placar mais magro aí, 1-0, porque o São Paulo é melhor, mas eu não esperava assim um São Paulo mordendo ali para cima do Boston River nessa primeira partida, não. Zé, quando você saiu de casa para vir aqui a Jovem Pan para fazer a transmissão dessa partida Boston River e São Paulo, você esperava um jogo tão ruim assim? Com todo respeito, vou fazer essa pergunta bem honesta. Eu não esperava um bom jogo. Não vamos mentir pro nosso ouvinte nunca. Nunca. Você esperava um jogo tão ruim assim? De certa forma, sim. Eu não esperava um bom jogo. Eu esperava mais gols. Porque mesmo na futebol, isso cabe no futebol, né? É só você ver lá a terceira, a quarta divisão, não sei o que, há jogos com mais gols, né? Erros defensivos, enfim. Eu esperava só um jogo com mais gols, né? Tanto é que no meu palpite aqui antes do jogo pra você, eu falei, eu esperava 2-1 pro São Paulo, por exemplo, talvez mais do que isso, mas o jogo esteve, me parece, abaixo até nisso, né? E uma coisa, o Boston River, ele jamais abriu mão de uma linha de 5 e puxando volantes para ajudar. Ele fechou a casinha o jogo inteiro. Depois que tomou o gol do São Paulo, falei, bom, agora vai abrir um pouquinho, né? O professor vai tirar um zagueiro, vai colocar alguém de frente. Colocou mais um defensor ali. Não, ele tirou o Ribeiro. E colocou outro defensor. E botou o Mancebo, outro zagueiro. Ou seja, mesmo perdendo por 1-0, em nenhum momento o Inácio Iturralde, ele abriu o time, ele aumentou o número de atacantes, enfim, quando trocou, tirou um atacante, colocou outro. Não teve nenhuma genialidade, alguma mudança assim que fala, vamos buscar aquele resultado, vamos buscar... A gente tem que entender já que tá jogando em casa. O Boston River é um time pequenininho. Ele fica feliz quando chega a essa fase de grupos. Geralmente ele entra pela pré. Quarta vez na história. Ele entra pela pré, às vezes passa e chega nessa fase de grupos, já fica feliz com isso. Os times agora, sem ser Brasil e Argentina, sempre entram pela pré, né? Enfrentando outros times do próprio país como uma eliminatória local. Então, e ele fica feliz chegando a essa fase. A fase de grupos, ele já se considera um vitorioso. Mas assim, quando você enfrenta um time do tamanho do São Paulo, a tradição do São Paulo, talvez seja natural até, mas jogando contra o São Paulo, sabedor que o São Paulo está com um time praticamente inteiro de reservas, ele poderia ter especulado um pouco mais, saído um pouco mais, tentado alguma pressão, algo de diferente, né? São Paulo está mais ou menos na dele, mas o Boston em nenhum momento quis atacar,
quis chegar lá na frente para ganhar o jogo, ficou só lá atrás, todo fechadinho, enfim. E deu ao São Paulo a possibilidade. O São Paulo terminou o primeiro tempo já com 70% de posse de bola. E foi, eu não olhei depois os números finais, mas deve ter terminado mais ou menos assim, com uma posse de bola do São Paulo em cima disso, mais ou menos em torno. Já estou abrindo aqui, 71% de posse de bola do São Paulo. Ou seja, manteve ali, subiu 1%. E aí você vê nas finalizações 11-11, mas assim, que defesa fez o Rafael, né? Fez alguma coisa assim o Rafael, defesa difícil nenhuma, né? Nenhuma defesa. Teve uma defesa que ele fez, que eu me lembro, que eu narrei, mas assim não foi uma defesa difícil para o Rafael, né? E no gol 4-1. O São Paulo poderia ter vencido até por mais, né? Se tivesse com o time titular, por exemplo, né? Foi perfeito para o São Paulo o jogo, na medida em que estreou fora de casa, ganhou o jogo, até garotos colocou o Roger Machado para jogar, né? O Pedro Ferreira entrou, o TT entrou, e poderia ter até colocado outros meninos no jogo de hoje, né? A volta do Alan Franco para ganhar ritmo de jogo foi importante. E enquanto esteve em campo, ele esteve sempre seguro ali no sistema defensivo. Quem mais ali? O Bobadilha me pareceu um destaque positivo no São Paulo, comandando ali o meio campo. O Danielzinho fazendo aquele trabalho que normalmente ele faz ali, rodando o jogo no meio campo. O Cauli tentando pedir a bola o jogo inteiro. Querendo o jogo, querendo mostrar serviço, querendo aproveitar essa oportunidade que ele ganhou no jogo de hoje. Ao contrário do Tapia, né? Que, se você for analisar, para mim, acho que foi o pior jogador do São Paulo na partida, não contribuiu em nada nessa vitória do São Paulo Futebol Clube. Primeiro tempo, o André Silva totalmente apagado, mas no segundo tempo ele se mexeu, saiu ali, ele ficou sempre entre os zagueiros no primeiro tempo. Segundo tempo se movimentou um pouco mais e apareceu mais no jogo, aí contribuiu. Aí foi bem melhor no segundo tempo, mas foi muito abaixo, muito mal no primeiro tempo. Um jogo que o São Paulo colocou reserva, descansou o time, colocou o jogador para rodar, aqueles que estavam jogando pouco, e ganhou o jogo fora de casa. Então foi perfeito para o São Paulo. Mas basicamente assim, forte abraço, 3 pontos, até a próxima, valeu, dane-se como jogou. E a Sul-Americana acho que tem que ser mais ou menos isso mesmo. Eu conversei anteriormente com o Bruno, participando aqui de pós-jogo, aqui com o Bruno Prado, dizendo, ninguém, nem Flamengo e Palmeiras, que são os times de maior investimento do momento no futebol brasileiro, tem condição de encarar 3 competições. E no caso do São Paulo, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano, onde é que você... que eu acho que o São Paulo deve segurar, se descansar mais jogadores, rodar mais o time? Na Sul-Americana. Pelo menos é a minha opinião. Classificando lá na frente, chegou numa fase decisiva, abrindo possibilidade de título, você pode repensar, analisa as outras competições e vê o que você vai fazer, né? Mas nesse momento, eu acho que o São Paulo está certinho em segurar jogadores importantes, em rodar mais o time jogando na Sul-Americana. Eu acho que nesse momento é para isso mesmo. São Paulo é muito grande para a Sul-Americana, vou falar logo a verdade, Chacon. Eu concordo com você, José Manuel de Barros. São Paulo, o lugar dele é a Copa Libertadores da América, né, no natural. Mas os últimos anos e tudo que aconteceu de destruição do próprio clube, né, diretorias, parte financeira, acaba jogando São Paulo para essas competições. Mas é isso, né? Hoje dá para relevar, fazer qualquer crítica sobre modo de jogo, jogar bem, né, Bruno Prado? Irrelevante para todo o contexto dessa partida, o que era importante era sair com a vitória desse jogo de estreia, para começar com o pé direito, chegar com menos pressão para o jogo no Morumbi no final de semana, não, perdão, na próxima semana contra o O'Higgins do Chile, que estreou também em casa vencendo. Então, o São Paulo, ele chega até, continua chegando favorito. Para mim, na minha visão, para os 3 jogos, para todos os confrontos, ele vai ser favorito. Contra o Milionários, talvez, um pouco mais de dificuldade, uma equipe mais experiente e tal. Mas para hoje, tanto faz se jogar bem, se jogar mal, 3 pontos era o que importava, né? Sim, é por aí. Não tem como, é muito jogo, cara. É muito jogo. Não tem como, não só fisicamente, mas mentalmente também, cara. E aí falar, eles ganham muito bem para isso. Ok, é verdade, eles ganham muito bem, mas são seres humanos também. Você não vai jogar todas no máximo, você não vai jogar todas assim, lá em cima. E é muito jogo. Então você tem que meio que escolher. Escolher não é entregar jogo, mas você tem que rodar o seu elenco, colocar outros jogadores, descansar alguns, colocar gente que não tá jogando para também, além de descansar os jogadores, para botar esses caras aí para rodar, para jogar, para ganhar confiança, para observar.
e tem que escolher. E o São Paulo escolhe, no primeiro momento, a Copa Sul-Americana para descansar alguns jogadores. Acho que principalmente nos jogos fora de casa, talvez em casa jogue com um pouco mais de gente, de um pouco mais de jogador titular no jogo semana que vem. Depende muito, né? Porque tem jogo em Salvador, sábado, que é um jogo difícil. Aí tem jogo terça, depois tem jogo no outro sábado. Então eu imagino que, num primeiro momento, a Copa Sul-Americana será a competição que o São Paulo vai usar mais reservas. O que me surpreendeu hoje foi o Bobadilla no time titular. Eu achei que ele fosse começar com o Pablo Maia, porque do meio campo do São Paulo, o Bobadilla hoje é titular absoluto, junto com o Marcos Antônio, e aí o terceiro jogador de meio campo ele tem revezado, é o Luciano, o titular. Eventualmente ele pode, mas assim, o Bobadilla hoje é titular absoluto nesse meio campo do São Paulo. Se você quiser colocar o Danielzinho, você vai colocar junto com o Bobadilla e com o Marcos Antônio. Isso na minha cabeça. Então, até assim me surpreendeu ele desgastar o Bobadilla no jogo de hoje, né? Porque imagino que o Bobadilla esteja em campo contra o Vitória no próximo sábado. Não sei, acho que ele não vai poupar o Bobadilla, poupar jogador no Brasileiro, né? Contra o Vitória, na minha opinião, seria um erro. E até o Ferreirinha, poderia ter jogado menos o Ferreirinha. Foi poupado agora. Quem tinha que ser poupado foi poupado agora. Foi poupado no jogo de hoje, contra o Boston. Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho que o Bobadilla não deveria ter jogado hoje, deveria ter entrado desde o início com o Pablo Maia. Justo. Né? Porque o Bobadilla é titular, né? E o Ferreirinha depende do jogo de sábado. Se ele, na cabeça dele, o Ferreirinha vai ser titular de novo sábado, e não deveria ter jogado hoje. Mas se vai jogar parte do jogo só, deveria ter jogado até menos no jogo de hoje, ter ficado menos em campo hoje. O Ferreirinha, assim, o Roger, ele também fez um esquema com um 4-3-3, né, em que o terceiro, a linha de frente seria o Arthur pelo lado direito, centralizados ainda assim o Caleri e o Luciano um pouco atrás, e o meio campo com o Marcos Antônio abrindo pela esquerda. E aí Bobadilla e Marcos Antônio. Bobadilla e o Danielzinho. Ou Bobadilla e Cauli, por exemplo. Aí sem o Ferreirinha. E aí sem o Ferreirinha. Se for esse time contra o Vitória, Antônio, beleza, o Ferreirinha e com o hoje Marcos Antônio espetado ali no lado esquerdo, que aí entra meu achismo, que eu acho que não é a melhor escolha. Porque eu acho que você perde o potencial do Marcos Antônio, que é no meio, distribuindo o jogo, não aberto pela esquerda. Onde nas partidas que ele foi para a esquerda, ele rendeu muito pouco. Né, mas aí são as escolhas do Roger Machado. Ele jogou assim contra o Inter, né? Sim. E no Beira-Rio, no primeiro tempo. Foi mal. Foi ruim. O primeiro tempo foi muito ruim. E naquele jogo ele foi modificando, né? Ele foi trocando. Já no intervalo ele fez trocas e no segundo tempo outras, né? No intervalo ele colocou o Cauli, depois ele botou o próprio Ferreirinha no segundo tempo. E na coletiva naquele dia ele deu a entender que ele mudaria o sistema, que ele gostou do time com os jogadores de lado. Então eu imagino que agora o sistema, não que vai ser para sempre, até o fim. Agora, os próximos jogos. Ele vai dar uma sequência para esse sistema aí com jogadores de lado. Ele falou depois do jogo com o Cruzeiro, quando perguntaram sobre a mudança, que ele começou a pensar nisso quando o Lucas se machucou. Que o São Paulo jogava com 3 no meio, o Lucas à frente dos 3 e à frente do Lucas 2 atacantes, Luciano e Caleri. Era um 4-3-1-2 assim, ou um losango no meio, enfim, como quiserem, mas eram 3 meio-campistas e o Lucas entre esses 3 meio-campistas e os 2 atacantes. Aí ele começou a pensar em alternativas, né, que ele poderia usar nessa função que o Lucas fazia o Cauli, ele poderia usar o Luciano mais atrás, colocar mais um atacante, mas acho que ele entendeu que o melhor, nenhum deles faria muito bem essa função. Aí chegou o Arthur, que é um jogador que é um ponta-direita, o Arthur Canhoto, que joga pela direita. O Roger já trabalhou com o Arthur no Bahia, um pouquinho até no Palmeiras, mas principalmente no Bahia. O Arthur jogou bem com o Roger no Bahia, em 2019, estava emprestado pelo Palmeiras ao Bahia. Então aí ele começou a pensar nas mudanças. E contra o Inter, durante o jogo, na necessidade de buscar o resultado, acho que ele foi encontrando uma formação que ele deve dar uma sequência, que foi bom contra o Cruzeiro, e que imagino que contra o Vitória vai ser um time muito parecido com o time que jogou contra o Cruzeiro. É isso, vitória então do São Paulo contra o Boston River. O São Paulo que volta a campo no Campeonato Brasileiro diante do glorioso Vitória, fora de casa, no Barradão, no próximo sábado. E depois, na terça-feira, vai encarar o O'Higgins, que venceu o seu primeiro jogo da Copa Sul-Americana, no mesmo grupo, obviamente. Grupo C, venceu em casa a equipe do Milionários da Colômbia. Então, os próximos compromissos do São Paulo, que depois também vai visitar
o Vasco da Gama Agora, em São Januário. numericamente, esse resultado foi muito importante, porque dos 4 primeiros jogos do São Paulo na Sul-Americana, 3 são fora de casa. Sim. Né? Esse hoje fora de casa, ele joga em casa terça-feira, Depois os dois 2 jogos próximos fora. Ok, fecha a fase de grupos fazendo 2 jogos no Morumbi. Viaja Mas para- você pode fazer esses 2 jogos já fora, se você viaja não para pontuar, né? Colômbia, né? É. Para fechar o primeiro turno. É. Recomeça contra o O'Higgins. Fora de casa. nesse jogo de quinta-feira, aí depois fecha 2 jogos em casa. Quem é o cabeça de chave sempre tem esse formato. Estreia fora, joga em casa, 2 jogos fora, 2 jogos em casa. Que aí é exatamente favorecendo vocês ter o melhor ranking com o Conmebol, fechar os 2 jogos em casa, porque teoricamente você precisa dos pontos em casa na reta final. É claro que eu estou falando em cima desse contexto do São Paulo usar um time praticamente reserva na Copa Sul-Americana. É importante vencer. Essa vitória foi fundamental, fazer 3 pontos nesse jogo, porque dos próximos 3, 2 são fora de casa, e me parece que serão os jogos mais difíceis fora, né? Contra o O'Higgins será fundamental também uma vitória do São Paulo, para viajar com 6 pontos conquistados, para visitar o O'Higgins, que ganhou do Milionários, então mostra força, jogando dentro de casa, e depois fora o próprio Milionários. O O'Higgins ganhou do Bahia, né? Jogando Exato, eliminou Chile, o Bahia. Na pré-Libertadores, né? Então, Exato. esses jogos, o jogo em Bogotá com Milionários e o O'Higgins é da cidade de Rancagua, no Chile. Esses 2 jogos provavelmente serão mais difíceis do que o jogo de hoje em Montevidéu. Exato. Então, ganhar o jogo de hoje foi fundamental. Né? Como o de terça-feira também ganhar em casa para viajar com 3 pontos. Né? Mas se não ganha hoje, se perde hoje ou se empata... Aí chega com uma pressão, Aí né? mesmo que ganha, já ia pressionado para os jogos fora de casa ou, de repente, pressionado a usar mais titulares. Né? Com essa vitória, se ele conseguir também vencer terça-feira, ele pode fazer essas 2 viagens levando esse time aí de reservas. E mais do que pro São Paulo em si, mas para um cara em especial. Pro Roger Machado. Ganhar um respiro, né? Essa vitória. Porque se você volta de Montevidéu contra um time que tem 2 títulos em toda a história de 87 anos de clube, que é o Boston River, que é um campeonato da 4ª e um campeonato da 3ª divisão do Uruguai, se você não volta com os 3 pontos, pode jogar feio, tanto faz, dane-se. Mas com o mesmo contexto, com a vitória, você fala, poxa, não importa o contexto, jogo feio, tava ventando, tá tudo certo, maior problema, chovendo pra caramba, um saco, time reserva. Você tem voltou com os 3 pontos. Agora, dá todas essas justificativas por um jogo ruim com um empate em 0-0, com uma derrota. Ainda mais porque pega um treinador que a torcida pega no pé dele, né? Até agora, em números, ele tem 4 vitórias em 7 jogos. E até então, os jogos dele, a campanha com o Roger é uma campanha normal. Acho que não tem nada de muito bom. Eu só acho nem que de o São muito Paulo ruim. parou de jogar bem. Alguns jogos, né? Contra o Cruzeiro foi legal. Contra o Bragantino, mais ou menos. Assim, é que os jogos que ele perdeu, acho que foram jogos bem normais, assim. Galo em Minas, Palmeiras aqui, Mas normais. como né? resultado, ok. Mas como desempenho do time nesses jogos... Sim. Contra o Palmeiras foi ridículo. Muito ruim. É que também o bom desempenho com o Crespo também acho que foi um recorte bem curtinho. Foi, né? na última fase ali da participação do Crespo, e aí tem uma tragédia. O Crespo erra tudo no jogo contra o Palmeiras na semifinal. Na semifinal do Paulista. Escala o Luan, substituições em cima da hora. Foi muito mal o Crespo ali. Bons ali. Ele fez um jogo muito bom contra o Flamengo, claro. Um jogo contra o Grêmio muito bom na 3ª rodada. Mas que foi muito condicionado também pela expulsão do Wagner. Sim, teve expulsão no primeiro também, tempo, né? O jogo em Curitiba ganhou, mas foi horroroso aquele jogo. Foi muito mal. Muito mal. O jogo na Vila com o Santos foi um jogo ok. Né? Um jogo normal. Eu acho que o São Paulo até foi melhor do que o Santos merecia ter vencido ali. Ok, acho que os 2 jogos muito bons foram do Flamengo e do Grêmio. Esses 2 jogos realmente o time foi muito bem, mas acho que é um recorte muito curto, que vão ter jogos bons com o Roger, ou como tinha com o Zubeldia. Acho que isso é mais coisa do clube do que do técnico, assim, de oscilar, de ter altos e baixos. Com uma semana antes de ganhar do Flamengo, estava perdendo para a Portuguesa no Morumbi. Né? Então, e se pegar todos os últimos anos do São Paulo, é mais ou menos isso, né? Cheio de altos e baixos. E acho que independente do técnico, essas coisas vão acontecer. Então, ganha mais um respiro, uma sobrevida. O Chacon tem toda a razão nesse aspecto de que todo jogo que o Roger Machado não ganhar,
vai ser um problema. É um problema para ele, porque ele já chegou cobrado nesse sentido. Eu acho que ele já chegou, de certa forma, até demitido, viu? Não, pelo torcedor, Pelo sim. torcedor. Pelo torcedor. O torcedor já vive na bronca com diretoria, por exemplo. Sim. Né? Então, é o técnico da diretoria, mandou E aí outro gostava embora e do trouxe Crespo, esse. a torcida gostava do Crespo. Então, exato. O Crespo estava vindo bem, o corte um Final recorte ali, curto, sim. mas estava vindo bem. Isso não é normal no futebol brasileiro, o cara Sim. tá ganhando e ser demitido. Aí, de repente, e traz um treinador que o torcedor não gosta muito, que tem que, tem que se provar. Então, toda vitória é fundamental pro Roger Machado. Mesmo vitórias, assim, justificáveis, pro torcedor não vai ser. Ele vai ser criticado. Total.